gente já vai. Olá, Olá, tudo tudo bem? E bom? você? Tá me ouvindo bem? Eu falo meio alto, Tam- Sim. tô gritando um pouco, mas é o meu tom. Não, tá E tudo aí, bem. tá tudo bem com você? Tudo tirando esse friozinho, né? Oi? Tá muito Aqui frio. tá frio, eu imagino que aí mais ainda, né? Você tá no sul? Oi, Carla, tudo Sim. bem? Carlinha chegando aí. Boa noite, Carlinha. Sejam bem-vindas, Michele. Michele. O pessoal vai chegando, vai se acomodando e vamos, né? Dar só um tempinho para ver quem mais vai chegar. E isso, enquanto isso, a gente manda nossos aviões. Isso mesmo. Tava esquecendo aqui dos aviõezinhos. Mara, toca o seu dedinho aí no seu supersônico. A Mara é minha colega de copo e de cruz. Amiga minha de adolescência, de faculdade. Ah, que Ela tá bacana. sempre presente. Hoje eu sei que ela vai tomar a segunda dose da vacina dela, tá toda feliz. Não vai poder ficar até o final, mas ela tá marcando presença aqui. E aí, então, a gente vai falar de um tema bom, né? Bem atual, né? Que a gente ouve falar muito, né? Inclusive daquilo de bom, né? Que o ócio nos oferece. O ócio produtivo, o ócio criativo, né? Aquele ócio que você se coloca para vivenciá-lo, que é uma maneira, né? De ter ideias novas. Mas antes de mais nada, né, acho que tem gente aqui que não conhece muito sobre a Débora, eu estou já iniciando o assunto, mas eu gostaria que a Débora falasse um pouquinho dela, a origem, o que faz, né, o que a gente está buscando aqui nessa internet. Então, Débora. Boa noite, pessoal. Boa tarde para alguns. Meu nome é Débora Brasil. Eu moro em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E eu sou advogada. Fazem 11 anos que eu trabalho, acredito que um pouquinho mais, que eu trabalho na área. E atuo bastante na parte de aposentadorias. Então eu trabalho bastante com os idosos. Então a nossa live veio agregar o trabalho da nossa colega Lucinéia, que trabalha com os idosos, né? E falar um pouquinho do ócio produtivo, do ócio criativo na questão da terceira idade. Eu acredito que é um assunto muito bacana para a gente estar debatendo hoje, né? A gente, né, vamos tentar trazer algum esclarecimento do que seja, né, Débora, esse ócio criativo, porque a palavra ócio, até então, não tinha, assim, uma conotação né, muito legal, porque as pessoas associavam o ócio ao não fazer nada, né? Mas Isso. não é bem assim. O ócio criativo, ele faz parte, né, da nossa, segundo o Domenico De Masi, né, que a gente tem algum conhecimento, ele é um sociólogo italiano e ele escreveu um livro que tem esse título, né, Débora? A gente estava conversando. É, ócio Você já criativo. leu o livro? Você teve o livro em mãos? Eu já vi alguns artigos sobre ele, mas ele eu O não livro em li. si não, né? Então, a gente Não. anda tão ocupado ultimamente, a gente anda numa correria tão grande, né? Assim, tá tudo tão acelerado que a gente não se dá ao luxo, digamos assim, de ter esse tempo para desenvolver, né, dentro desse ócio, né, desse não fazer nada, desenvolver a mente, né, liberar aquela carga de trabalho diário, né, porque segundo o De Masi, o nosso tempo, né, ele deveria ser dividido em três etapas. Eu estou aqui com duas na cabeça, não consigo lembrar a terceira. Eu sei que é o tempo livre, né? A liberdade. Não, é o trabalho. Ah, você tá lembrado? Eu conversei sobre isso. Não sei se eu falei com você. Na verdade a gente deve dedicar, né, o nosso tempo livre buscando um lazer, fazendo uma leitura, alguma atividade. É bem importante, eu acredito, na terceira idade,
Porque eu trabalho com aposentadorias, eu vejo muita diferença, Lucinéia, quando o idoso tem a mente ativa e quando o idoso se isola. Tem idosos que ficam antissociais, vamos supor, porque eles se isolam, param de trabalhar, se isolam daqueles colegas, daqueles contatos que tinham no seu dia a dia e ficam só em casa. Não fazem atividade física, não fazem uma leitura, não tem essa dinâmica, né? Então, isso a gente nota com o passar do tempo bastante retardo nesses idosos, porque eles não, parece que eles não acompanham tanto a evolução, diferente daqueles idosos que praticam atividades, fazem conversas. Eu acho que está dando eco. Eu estou usando meu fone de ouvido. Eu não estou, mas está dando eco para você? O que eu estou falando? Eu acho que... boa noite, nosso mentor Fernando. Olha aí, que honra. Eu acho que está dando eco. Que honra, hein? Podemos contar com a presença do Fernando aqui. Então, mas voltando a falar do ócio, tá tendo eco para vocês também, pessoal? Boa noite, Fer. Está com eco. Será que sou eu, meu Deus? Eu preciso pegar o meu fone, então. Eu tô usando o meu. Eu preparei, só um instantinho só. Se você puder ir conversando com o Tá, pessoal, ok. até eu pegar que tá aqui do lado. Então, continuando, boa noite, sejam bem-vindos. Ivone, Fernando, Vanessa, Henrique, Leonardo, sejam todos bem-vindos. Aba Passo Fundo, boa noite. Hoje o nosso tema é sobre o ócio criativo e produtivo na terceira idade. Geralmente, é importante, né, diferenciar que o ócio não é apenas não fazer nada. Por isso que esse tema é tão importante para nós estarmos trazendo para vocês nesse domingo, de bastante frio por aqui. Vamos ver se vai dar certo. Melhorou agora? Eu coloquei o fone. Melhorou. Então era Melhorou. o fone mesmo. Então, às vezes acontece, eu não sei o que né? você estava falando, mas era... Tava retomando o nosso tema para quem está entrando. O ócio criativo. E o ócio nos possibilita, então, até um determinado equilíbrio emocional. Por quê? Né? A gente tem que se dedicar ao trabalho, a gente tem que se dedicar, né, a essa rotina estressante que está sendo, né, ultimamente com o advento, então, né, da internet aí nas nossas vidas. A gente tem... só mais um momentinho, meu Deus. É hoje. E eu acredito que hoje em dia a gente tem muita informação, muito curso, muita... Não tem problema. Acontece. Eu estava comentando que isso se dá a muita informação, né, Lucinéia? Essa semana eu estava comentando com a minha irmã sobre as bibliotecas. E no meu tempo, quando eu estava no primeiro grau, há uns anos atrás, a gente tinha que ir numa biblioteca para falar, né, fazer algum trabalho, alguma pesquisa sobre determinado assunto. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem tudo no Google acadêmico, em artigos na internet, né, sites de acadêmicos mesmo, né, para tirar essas informações, essas pesquisas. Então, a gente tem um mundo de informações online. Ali, né? Na ponta e a gente tem que estar se atualizando, mantendo a nossa mente, além de ocupações diárias, rotineiras, com coisas saudáveis também, né? Boa noite, pessoal que está entrando. Pois é, o que, né, é chamado hoje, né, o ócio produtivo, o ócio criativo, ele é necessário para que a gente possa desenvolver a nossa capacidade de criação, a nossa capacidade, né, para sermos mais produtivos ainda, né? Porque os trabalhos maçantes, repetitivos, as máquinas estão fazendo hoje em dia, né? Elas só não fazem
elas só não fazem esse tipo de trabalho de criação, né? A criatividade ainda é inerente ao ser humano, né? Não se inventou ainda uma máquina que, né, ficasse pensando na possibilidade de melhorar determinado tipo de trabalho, então isso aí é próprio da gente, né? Então, o Domênico De Masi, ele fala então, né, as três etapas, né, que a gente tem que desenvolver na vida, que é o trabalho, é o estudo e o lazer. O trabalho a gente desenvolve para buscar riqueza, não riqueza no sentido, né, mas para ter uma vida digna, para ter uma estabilidade. Então, é através do trabalho que nos dá os proventos que a gente pode se dar, né, a essa vida tranquila. Mas a gente tem que levar em conta também que não é só o trabalho, a gente tem que evoluir cada vez mais no conhecimento, em adquirir, né, o conhecimento que vai melhorar o nosso nível de vida, que vai, né? Mas e também não é só trabalhar e estudar, a gente precisa se divertir. A gente precisa ter esses momentos de bem-estar, esses momentos nos quais são os momentos que a gente vai se colocar, né, a esse ócio criativo. A mim também me soa, às vezes, de uma maneira que não é muito, né, falar de ócio, uma maneira que falar, né, não é não fazer nada, né, mas esse não fazer nada a gente já até comentou. Não é não fazer nada, né, é se colocar, né, de maneira a desenvolver mesmo novas ideias, né, então é mais ou menos por aí. É que a palavra nos leva a não fazer nada, né? O ócio, parece que a palavra já está embutido o não fazer nada. Só que esse não fazer nada é muito relativo, né? Às vezes a gente está parada, tentando mentalizar nossas atividades, a nossa rotina, tipo você que posta conteúdos, né? Das tuas mentorias, enfim. A gente não está fazendo nada em tese, né? Porque a mente está a mil. Eu acompanho aqui de perto um advogado, que é o senhor meu marido. E já antes da pandemia, ele já desenvolvia muito as peças dele em casa, porque ele se dava melhor aqui no ambiente de casa. Aqui ele, né, dava aquela estressada, aquele cansaço, ele saía pelo quintal fora, ali ele brincava um pouco com a cachorrinha, ou ele cumprimentava um vizinho, um cadeirante que nós temos aqui, batia um papinho com ele, quer dizer, e eu, às vezes, implicava com ele, falo, poxa, diz que trabalha mais, né, em casa, mas fica passeando, vai lá, liga a televisão, escuta um trechinho da CNN, né? Ele sempre falou isso para mim, disse, né, eu estou trabalhando com a mente, eu estou aqui, eu não estou lá no computador. Trabalhar não é só pegar a enxada, não é só pegar a caneta, não é só pegar o computador. Hoje, depois que eu adquiri esse conhecimento, eu concordo com ele, que é assim mesmo. Que você tem que estar, né, carregando essa bateria, liberando essa energia que o trabalho te impõe, né, de desgaste, de, né, gastar mesmo a bateria. É esse o termo. E aí... E eu vou te dizer, Lucinéia, que o trabalho intelectual de advogado, às vezes, é mais... a gente se desgasta bem mais, dependendo do trabalho, do que uma atividade física. Eu noto que, às vezes, eu canso muito. Por isso que a gente tem que dar pequenas pausas e sair, dar uma arejada. Ou quando, às vezes, tu tá com uma peça, alguma coisa para fazer pesada, tu tem que... E quando não tá, tu tá patinando e não sai do lugar, você tem que sair, tomar um ar, né? No meu caso, tomo um chimarrão, dou uma volta, volto, ou às vezes não, as ideias não fluem, você muda e daí quando volta tu parece que flui. Então é importante essas pausas, né? Fernando ele não tá aqui, Fernando. Não adianta falar com ele. Ô Débora, então, você falou de trabalho, né? Você também desenvolve trabalho de advogado. Por exemplo, quando você tem que se colocar numa contestação,
meu Deus, eu vejo o sofrimento que é. É que nem tirar leite de pedra, né? É assim, é estressante, é desgastante e a única maneira de relaxar é realmente você tirar da tomada, é desplugar, porque não tem outra forma, né? Para você relaxar e a tua mente conseguir, né, devagar em busca da solução, digamos assim. Então, e o ócio, né, voltando a falar do ócio, ele não é para qualquer tipo de trabalho. Por exemplo, o trabalhador braçal, que tem o desgaste físico, que empenha ali o seu músculo, a sua energia física, né? Então, o desgaste que ele tem é diferente, né? Então, às vezes ele está num trabalho estressante, um trabalho perigoso, mas aquilo ali passou, ele vai para casa, toma um banho, deita e dorme. Agora, o trabalho intelectual, né? Esse é o que você acabou de falar, que dá esse desgaste emocional, esse desgaste psicológico, esse desgaste, né, de ideias. Este sim, você precisa, né? E esse trabalho é aquele que exige a criatividade. Esse trabalho é aquele que exige, né, que você tire lá da sua mente. Exige. Então, esse é o que a gente fala. O ócio é um privilégio de quem trabalha de forma intelectual, quem trabalha com a mente, né, quem se expõe aí a gente está falando de advogado, mas tem outros, né, outros cargos aí, outros tipos. Sim, tem outras, né, outras áreas, um né, que exigem. um médico, todos têm, né, que tomar certas decisões, né, não sendo então uma característica do trabalho braçal, mas sim, né, do trabalho intelectual, no caso. Intelectual. Teve alguém que comentou aqui que tem alguns estudantes de direito aqui conosco, que legal essas dicas. Na verdade, eu não sei qual é o nome da pessoa que citou, Resumos da Isadora. Paixão. É bem importante, Isadora. É bem importante também nos estudos a gente se dar essas pausas, a gente se conhecer os nossos limites. Eu errei muito na OAB, né? Demorei para passar. Por quê? Porque eu me cobrava. Muito embora eu sabia, estava sempre estudando, passei 5 anos estudando para a prova da OAB, só que eu me cobrava demais. Então, o meu psicológico era o meu inimigo na época da prova. Além do seu limite. Além do meu limite. Infelizmente, errei muito com isso. E hoje eu vejo que eu não me cobro tanto. E com a pandemia, Lucinéia, eu passei a ter outro olhar também. Desde que eu ganhei o William, eu passei a ver o meu trabalho diferente. Por quê? Porque até a véspera de eu ganhar, eu estava protocolando petição. Então eu tinha que estar no hospital às 6, 7 horas da manhã, era meia-noite, eu estava trabalhando ainda. Então depois que eu tive que dividir o meu tempo, ter um número X para ir no escritório, trabalhar tantas horas, e depois ficar em casa cuidando dele, então eu tive que mudar a minha produtividade também, né? O momento que eu estava lá no escritório era para mim atender e era para mim produzir. Fora daquilo ali eu não consegui, porque ele era um bebê. Eu voltei a trabalhar, eu acho que para o escritório ele tinha uns 6 meses, mas eventualmente eu ia lá, via o que tinha que fazer, enfim, trazia, às vezes dava, às vezes não dava, às vezes ia atender algum cliente. Ele tinha 1 mês e meio, eu tive que ir viajar para uma cidade próxima aqui, então era tudo limitado os meus horários. Você vê como o teu emocional, né, a tua carga afetiva, que daí, né, muda tudo na vida da gente a partir do momento que você tem um filho, principalmente. Muda. Como que influenciava, né, no teu desempenho, no teu próprio desempenho. Então, tem que colocar aí, né, no meio, você tem que realmente, tinha que dedicar, e tem, como mãe, né, ele é pequeno ainda, você tem que dedicar aquelas horas para ele. E é nesse momento aí também que você relaxa, né, digamos. É o seu ócio, né, filho? Enquanto descansa, carrega a pedra. É o meu ócio. Lembra desse? Tem esse provérbio do meu tempo, não é do seu. Enquanto descansa, carrega a pedra. E a gente tem que, exatamente, tem que aproveitar
cada momento, né? Parece que foi ontem que eu ganhei ele. Ele já fez 4 anos. Então a gente tem que criatividade, temos que ter criatividade, né? No nosso ócio também. Porque não é apenas ficar sem fazer nada. Não, eu tenho que aproveitar, eu tenho que brincar. Ontem mesmo eu estava fazendo atividade da escola, ele já veio com tema. Então, a gente tem que brincar, mas tem que aproveitar o tempo também, né? Isso é bem importante. Certeza. Então, eu tenho uma frase do Domênico que eu gosto, que ele fala que o ócio é a base da criatividade. Isso aí é uma coisa muito verdadeira. É básico, é assim, uma coisa muito elementar. Você tá descansado, relaxado, naquele período, né? Que você não está envolvido ali com o teu trabalho em si, para você ter essa fase criativa. É daí. Então, o ócio é a base da criatividade, para mim, lacrou. Falou tudo. E, né, a gente que, de certa forma, trabalha mais com o intelectual do que, né, com a gente que é mãe, não, né? Que a gente tem os trabalhos de casa, a gente também empenha um pouco, né, da musculatura aqui, no afazer do dia a dia. Mas hoje que eu estou mais, né, desenvolvendo aí essas atividades aqui na internet, eu vejo que realmente, a hora que eu paro, às vezes eu estou assim tão cansada, eu tenho dormido muito bem. Nossa, eu tenho caído na cama assim e viro uma pedra. Por quê? Coisa boa. Eu tenho essa facilidade aí de chegar e cair e dormir. Tomei uma vez um remédio, um relaxante para dormir num período mais crítico aí da minha vida. Mas, no mais, eu sempre tenho essa facilidade para deitar e dormir. Mas, enfim, eu acredito que a minha vida, a vida que eu me propus a levar, foi tranquila, né? Fiquei mesmo para criar filhos, um bom período da minha vida, deixei toda a minha atividade de trabalho. Na época eu era professora e eu tinha os 3 muito pequenininhos, e aí eu não consegui conciliar. Muitas pessoas conseguem. Tenho colegas que, lógico, né, tiveram os filhos, trabalharam e tudo simultaneamente. A minha natureza não dava, eu tive que deixar mesmo. Ou era uma coisa ou era outra. Eu não ia conseguir conviver, né, com aquilo. Isso mesmo, Mara. Mas, Lu, eu vou te dizer o seguinte, eu consegui conciliar graças à minha mãe, à minha irmã, meu pai. Você tinha apoio. Que eu tenho esse apoio. Isso é importante. Graças a Deus continuo tendo. Porque realmente as mães que são sozinhas, às vezes tem o pai junto, às vezes a carga do pai de horário de trabalho é excessiva, então tem, mas não tem. Isso é muito importante. Eu até os... até os 6 meses do William, 7 meses, a minha mãe cuidou dele. Então, para mim era um descanso, né? Conseguir ir aquelas horas no meu trabalho e saber que ele estava bem. Eu não tive esse apoio perto. Minha mãe mora em outra cidade. E é um período da vida que o marido estava sempre junto, mas é um período que está todo mundo tão imerso em trabalho. Ele, nossa, como advogado, né, que a gente já falou, é um trabalho bem desgastante, porque é difícil você não se envolver, né, nos problemas alheios. Para você atender bem o seu cliente, você tem que abraçar a causa dele. E aí, relaxar que hora? Coitado, chegava em casa, tinha 3 papagaiozinho ali, piando, né? Mas ele sempre... hoje eu entendo, você vê como é que é, né? O ligar os pontos. A gente, na época, às vezes não entende os acontecimentos, mas depois a gente entende. A necessidade que ele tinha de encontrar um amigo, sair, bater papo. Eu achava aquilo um horror, me deixar em casa sozinha, com 3 crianças. Mas o meu desgaste era físico mesmo. E ele era um desgaste mental. E o dele era mental. Precisava de ter. O que a gente está chamando hoje, né? O ócio. Era nesse momento que ele liberava essa carga toda para poder, né, fazer o reabastecimento da mente dele, no caso. E ele é aposentado, Lu? Ele, pelo trabalho, sim, né, que já deu tempo, mas ele exerce ainda. Ele tem um tanto de clientes, que daí é assim. Você vai ficando meio seletivo, né, com o passar do tempo. Sim. Eu lembro que no começo ele fazia tudo. Ele tirava preso da cadeia, ele fazia espólio, eu não sei direito o nome. Ele era... Inventário. Inventário.
ele lidava com empresas, que é o que depois ele foi canalizando só para empresa, ele, né, essa parte de tributos e recuperação disso, daquilo. E agora com a LGPD, né, também ele se atirou aí, porque o co-advogado não tá, né? Porque é uma lei nova e que vai perdurar para sempre aí. E então ele canalizou mais para empresas. Ele tem umas empresas grandes para quem ele advoga. Mas está na lida ainda. Que bacana. Ele falou, eu vou parar num dia e vou morrer no outro. Vira, acho que um vício, né, Débora? É uma coisa que fica meio que entranhada. Na verdade, eu vou te dizer assim, alguém mencionou que advogado também lida com prazos. Eu trabalho muito na área de família. Então, além dos prazos, a gente tem que saber lidar com as emoções. E isso eu acredito que só com os anos, só com a experiência, a maturidade, a gente consegue administrar, né? E muitas vezes aquilo fica na nossa cabeça. A gente vem para casa e fica buscando a melhor solução para aquele determinado caso. Não se desliga, então, né? Não se desvencilha do trabalho. É muito difícil mesmo. Nossa, com a madrugada. Isso. Assim. Por isso que Pode falar. Por isso que é importante relaxar e ficar um tempinho no ócio, porque às vezes vêm as ideias também em determinados processos. Muitas madrugadas eu acordava e ele estava fumando, andando lá fora, porque eu não conseguia dormir. É isso que você falou, o negócio estava tão assim latente ali na cabeça dele, que quem que consegue dormir, né? Sabendo que ou tem um prazo para cumprir, não conseguiu dar conta, ou tem, né, que ter uma palavra para falar para esse cliente, para, né, amenizar um pouco, porque ninguém procura um advogado para dar risada, né? A hora que chega lá, que tá... Infelizmente, a gente é procurado para resolver algum problema. Sempre, Então, ninguém age preventivamente. Então, por isso que a gente tem que saber lidar, saber um pouquinho de inteligência emocional, gestão das emoções. É muito importante para nós saber administrar essas questões. Eu não atuo na área criminal. É uma área que desde o princípio eu optei por não trabalhar, porque não é da minha... Não entendo e não quero saber de criminal. Aí já... Porque é uma área bem delicada. Tem que ter um perfil, né? Não é para qualquer pessoa mesmo, eu admiro. É meio que uma... Como é que fala? Faca na... tem uma frase que ele sempre fala. Faca na bota? Faca na bota? Agora não tô lembrada direito. Mas então, aí a gente chega na idade, né, idosa, a gente chega na terceira idade, aí vem a aposentadoria. O que é a aposentadoria? A aposentadoria, você precisa se preparar para ela. Porque é um corte radical. Você trabalha até hoje, amanhã você não trabalha mais. Você dedicou a sua vida toda para aquele trabalho, né? Você, para chegar a se aposentar, no mínimo 30, 35 anos de trabalho, nem sei, pelas leis aí. Professor é menos, né? Professor se aposenta com menos. O que a Mara falou que perdeu, Mara? Perdi. Tá. A Mara, ela foi aposentada compulsoriamente, né, Mara? Por conta de uma doença, uma coisa que ela teve. Ela foi advogada, professora, tudo, mas teve que interromper todo o trabalho dela. Nesse caso é bem delicado, né? As situações das pessoas que se aposentam totalmente, né? Sem essa perspectiva, sem estar com esse preparo para se aposentar. Uma coisa é eu, daqui a alguns anos, me programar, me organizar para ter essa aposentadoria e ficar no ócio. E outra coisa é ser compulsoriamente ter que abandonar o trabalho, né? Isso também é bem delicado, esse ócio involuntário. Abrupto, né? Assim que vem de repente na vida da pessoa. Então, aí na velhice, assim como em qualquer fase da vida, o ócio, ele tem a mesma função em qualquer fase da vida, né? Por quê? Porque ele vai propiciar. Agora, na velhice, por exemplo, né, que nem a gente falou,
uma aposentadoria programada, né? Sabendo, falando, não, eu vou ter um tempo livre, eu vou ter liberdade e eu vou me propor a fazer outra atividade. Eu vou em busca de um propósito diferente na vida, o que aconteceu comigo. Eu preciso disso. Eu tô com hoje 64, né? Acabei de completar o mês passado. O mês passado, 64. Mas eu me vi, já bem antes da pandemia, já aposentada, né? Que eu me aposentei com 60, eu me vi assim. Não era nem encruzilhada, nem posso dizer que era uma encruzilhada. Mas eu tinha, né, agora, filhos fora de casa, quer dizer, aquela ocupação, aquela dedicação que eu tive para com eles eu não precisava mais, cada um já vivendo a sua vida. E aí eu falei, e agora? Eu tenho energia, minha cabeça tá boa, meu físico tá bom. Até então estava tudo funcionando bem. Tem umas coisas que estão estragando um pouco, mas eu tô correndo atrás de consertar. Porque faz parte. Porque minhas prateleiras, né? Vai quebrar uma prateleirinha aqui, você tem que arrumar, senão toda vez despenca tudo, aí não tem mais jeito. Então, o que eu vi? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho mais tempo livre, eu tenho, né, toda a liberdade para ir e vir a hora que eu quero, não tenho mais horário para cumprir, não tenho mais que me jogar naquela cronologia toda. E agora? O que eu vou fazer? Agora eu preciso desenvolver. Então, quando a aposentadoria vem para você dessa maneira, pensada, elaborada, você recebe tudo isso, né? Como diz o psicólogo aqui que eu fiz uma leitura, você recebe tudo isso como uma dádiva. Poxa, você fez jus a isso. Você teve, né, uma vida laboral intensa, você teve dedicação, né, da sua vida toda naquilo ali. Então você fez jus a isso. Então agora é hora de desfrutar. Vai ser um ócio criativo, porque no meu caso eu estou me propondo a um trabalho novo, né? Não sei onde isso vai dar. Não sei, eu costumo brincar de vez em quando, não sei nem se vai dar tempo de fazer alguma coisa, porque vai sim. Eu tenho fé que eu consiga, né, ainda desempenhar aí alguma coisa e pelo menos em benefício de outras pessoas, que a gente tem muitos amigos, né, que estão assim, não estão tão inteirados assim, né, no mundo digital, por exemplo, como eu, né, que já vinha fuçando nisso há algum tempo. Então a gente, em qualquer fase da vida, né, o ócio é bom, o ócio tem uma função para cumprir. Não é só na velhice, não é só porque eu cheguei a me aposentar que agora eu vou desfrutar do não fazer nada, do não. A gente já falou disso, né? O quanto é importante lá atrás esse descanso, quanto é importante manter a mente ocupada. Isso. E fazer atividade física também eu acho fundamental, né? Eu vejo, eu sempre cito o exemplo de uma cliente minha que ela tinha 45 anos, faz algum tempinho já, comparando com a minha mãe de 60. A diferença daquela senhora que, tanto na aparência quanto na cabeça, eu e a minha mãe em casa com 60 anos. Ela, que ficava só no mundinho dela, não conversava com ninguém, não fazia exercício, nada, ela parecia mais velha que a minha mãe. E seja, 15 anos de diferença. E a minha mãe, ela fez 69 esse ano. E ela é muito ativa. Então, ela antes da pandemia, ela fazia ginástica, ela fazia natação, ela frequentava grupo de dança, grupo de canastra, tudo. Cada dia da semana ela tinha uma atividade. Então a mente dela era sempre muito embora o ócio da aposentadoria, mas ela tinha as atividades dela para manter a mente ativa. Ela se propôs a desenvolver. E isso faz muita diferença. A Carla está dizendo aqui que ela funciona melhor, como é que ela disse? Funciona melhor quando ela se permite dar pausas. Com certeza, é onde vem tudo isso que a gente falou, essa criatividade, onde aflora os insights, onde você tem novas ideias, onde você se propõe, né, a tocar aí de maneira diferente, né, bateria carregada, mente a 1000 por hora. Então é necessário. Esse ócio criativo é uma coisa que devia fazer parte aí
Você vê hoje em dia as empresas, a maioria não, grande parte em home office. Eu acho, assim, muito produtivo esse trabalho. Por quê? É perda de tempo de trajeto do ir e vir, é ter que ficar, às vezes, lá cumprindo um horário desnecessariamente, né? Você já fez o teu trabalho do dia, você já, quem trabalha com meta, então, né? Aí, se você está em casa, aí você tem um aproveitamento melhor desse tempo, né? Esse tempo que te sobrou. Então, eu acho o home office, para mim, eu acho assim, que veio assim num momento muito importante, onde as pessoas precisavam mesmo, né, até dar uma pausa, porque você vê, a gente acelerou tantas coisas na vida, tanto automação, né, tanta coisa que está aí facilitando, e aí a gente se envolve com outras coisas. A gente, né, não é por isso a gente está parado. Quer dizer, a gente fica mais produtivo ainda, né? A gente se torna mais produtivo. O aposentado, né, que se desvincula do trabalho, teve, né, a vida toda ali, né, no período de labor, de trabalho dele, né? Então, a hora que se aposenta é uma perda, né? Não tem como não ser uma perda, porque até de relacionamento, tem gente que chega a perder a identidade. Ele era tão caracterizado como o João da Receita Federal. Era uma identidade para ele, pertencer à Receita Federal. Né? É o dono da farmácia tal. Era, né, dono, funcionário, né, da farmácia, agora está aposentado. Sim. Então acontece isso que dá uma certa balançada na pessoa, né? Tem gente que se aposenta e perde parte, né, dos proventos normais que ganhava. Você que entende aí das leis. Isso é uma... por isso que é importante fazer esse planejamento que a gente diz previdenciário, que é a organização financeira quando se busca o melhor benefício. O meu pai, Lucinéia, ele se aposentou com 54 anos e ele continuou. Ele perdeu bastante por causa do fator previdenciário, que se diz, por ser muito novo, né? E ele continuou por alguns anos trabalhando também. Ele trabalhava no setor jurídico de uma empresa de telefonia e ele, por uns 7, 8 anos, depois que ele... Não, menos. Uns 7 anos, ele continuou trabalhando ainda como preposto dessa empresa. Então, isso também deixava ele ativo, né? Porque ele tinha o contato com as pessoas, muitas vezes tinha que sair viajar. Então, isso tudo faz uma grande diferença na vida dos aposentados, né? Não é só aquele... Não, além Pode de conseguir falar. Um ganho, né, a mais, né? Sim. Advém dessa atividade que ele passou a exercer. E eu vejo que por conta da renda mais baixa, da falta de planejamento, as pessoas se veem também no momento da aposentadoria com perca de ganhos. Então reduz, às vezes, drasticamente o ganho, porque hoje em dia, até 2019, antes da reforma previdenciária, era a soma e a média aritmética das 80 maiores contribuições. A partir de novembro de 2019, quando se deu a reforma, pega todas as contribuições e divide 100% das contribuições. Ou seja, isso conta as menores também. Então, a tendência é redução do valor do benefício. Então, muitos aposentados, dependendo das funções, quando se tem capacidade, infelizmente ou felizmente para alguns, continuam trabalhando. Uns porque não querem perder essa atividade, querem continuar, né, nesse dia a dia, sem ter um ócio. E outros por realmente precisar do valor do salário. Necessidade. Então, né, computando as perdas, que é o ganho, os relacionamentos, né, sociais que diminuem,
porque você não faz parte mais daquele grupo, você não participa mais dos eventos, né, que aquele grupo promovia. Isso aí para mim são, né, perdas, né, lógico. E só que é isso, né? Se você fez tudo bem planejado, você recebe tudo isso aí como uma dádiva mesmo, né? O tempo livre, ter a liberdade dos horários, se colocar para novas atividades, tudo isso aí é coisa boa. A gente, né, tem que seguir, digamos, esse parâmetro que vai tirar a gente de uma possível depressão, porque muita gente cai em depressão, né, Débora? Se aposenta. Sim, tem muita. Eu vi que no texto que você me mandou, a Organização Mundial de Saúde indicou que 12% das pessoas com depressão estão acima dos 65 anos. Então, isso, para nós, não sei se é a nível mundial, mas a nível de Brasil, que a gente tem bastante aposentados, é um número bem elevado. Por quê? Justamente porque, às vezes, acontece que nem a situação ali de ser interrompido o trabalho, né, pela aposentadoria por invalidez, e mesmo às vezes as pessoas se organizando para ter a sua aposentadoria, chegando perto, enfim, se deprimem por se verem em casa, daqui um pouco longe das atividades, longe da sua rotina, dos colegas de trabalho, social, e né, se que deprimem. É muito importante. É isso aí mesmo. E a sensação de inutilidade, a sensação de improdutividade, de não ser mais útil. O que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu vou fazer agora? Esse é o tipo de pergunta que, se a pessoa não tem uma perspectiva, ela vai cair numa depressão, infelizmente, né? É o que vai acontecer. Ela vai ter... É verdade. E às vezes a gente vê muita gente falando, né? Boa noite, Débora Miranda, seja bem-vinda, minha amiga. A gente vê muitas vezes as pessoas dizer que preferem não estar mais aqui do que ficar sem ter utilidade. Isso é muito triste, né? Né? Que se sentem, né? Então, mas aí é que está. Eu estou nessa batalha, nessa luta da inclusão digital, porque eu senti isso daí na universidade, né? Que eu frequento, que é a Universidade da Terceira Idade. Quando veio tudo de maneira remota, tudo para o digital, nós tivemos um grande afastamento, uma grande evasão de alunos, porque a maioria não sabia abrir um celular, entrar numa aula online, não tinha essa habilidade ainda, porque é tudo aprendível, né? Você se dispõe a aprender, você aprende. Né? A gente não é nós, de 60, não somos dessa era digital, mas tem muita gente aí. Você olha o Instagram, já tem vários perfis, né, de 60 a mais, e o pessoal que está correndo atrás, né, que tem essa abertura, está inserido, tá na batalha. Eu às vezes aqui eu deixo de fazer coisa em casa porque, nossa, tem que preparar isso, tem que preparar aquilo. É vida. Meu marido fala, mas vai monetizar? Falei, um dia eu vou. Não sei se vai dar tempo, mas eu tenho intenção de monetizar. E logo, se Deus quiser, né? Mas só a qualidade de vida da gente, só isso aí já tá valendo, entendeu? Não ficar perturbando tanto filho, porque mãe, principalmente mãe, se socorre com os filhos, né? A gente tem a quem se apegar. A minha mãe é idosa já, né? Também muito ativa, muito dinâmica. O meu pai também, ambos, graças a Deus, ainda estão assim bem, né? Sozinhos lá na casinha deles, estão bem ativos, um segurando o outro, né? Vamos dizer assim. Mas... Boa noite, o pessoal que está chegando. Jamila, advogada, colega sua, né? Aqui de Passo Fundo. Elô, RC Paixão. É da família, né? Tony. O Danilo, Tornizelo. Isso aqui é tudo da família, tudo rol da família. Sim. Que bacana. Eles vêm prestigiar. Mas é isso, Débora, essa sensação de inutilidade é que leva realmente a pessoa da terceira idade, não só da terceira idade, né? É mais característica da terceira idade por conta da sensação, né?
da vida laboral, parou, aposentou, né? Mas tem muita coisa para fazer ainda. A gente tem, eu tenho. Ixi, eu tenho assim, o meu dia é curto, né? Para eu desenvolver tudo aquilo que eu quero, que eu tenho vontade. Mas é isso, não sei se você teria mais alguma coisa a acrescentar, a não ser agradecer todo mundo que está aí. Débora, Miranda. Na verdade, eu acredito que adoro o teu trabalho, te elogio, parabéns pela tua atitude de querer movimentar a terceira idade nas redes sociais. Então, não é para qualquer um esse desafio, né? Porque tem que ter tempo, tem que ter muita paciência, dedicação. A gente sabe que não é de uma hora para outra, é muito né? Resistente, então, muito resistentes. Muito. Sim. Então, por isso que tem que despender de tempo e muita paciência, né? Então, e as pessoas também dessa idade, das nossas idades, enfim, eu já tenho 40, então a gente está sempre tentando aprender, tem sempre novidade, então a gente tem que se inserir para não ficar para trás. E isso é bem importante. A gente se desafiar para novos projetos, novas realidades, né? Então, eu acho bem bacana você ter esse teu projeto de colocar a terceira idade na era digital, ou buscar, né? Tá ajudando. Eu acho muito bacana. Tem um feedback muito gratificante, sabe? Eu fiz, né, um grupo de WhatsApp, chamei lá um tanto, eu mantenho contato com eles, e é assim, eles são tão gratos por a gente estar possibilitando certos aprendizados para eles, e coisa que eu sei. Não sei tudo, busco aprender todo dia. Fuço, não tenho vergonha, pergunto. Né? O Fernando acho que não está mais aí, mas eu cravejo o Fernando de pergunta, né? Por conta dele, né? 23 anos, mas claro, é um espírito ali de 80. E trabalha com o Instagram, né? Não tenha me ouvido. Mas ele tem um aprendizado muito grande. Não, mas e é muito bacana a gente estar nesse movimento, né? Buscando conhecimento, fazendo atualização, buscando sempre mais conhecimento e poder ajudar melhor as pessoas, né? Tu sabe que com a nossa fala me fez lembrar que o meu primeiro trabalho foi como instrutora de informática, ou seja, ensinar os alunos desde de ligar o computador, a mexer em Word, Excel, enfim. Então, teve uma época que eu trabalhava à noite, que eu tinha bastante idosos. Eu ensinava para os idosos, naquela época. Então, isso me fez repensar o quanto paciência eu venho tendo. Nem sempre eu fui muito paciente, né? Mas eu comecei a recordar que eu tinha que ter paciência, sentava do lado, mostrava, pedia para eles fazerem, sabe? Repetia. Então, na outra aula não lembrava, eu sentava de novo, fazia, repetia. Então, tudo é questão também da pessoa querer se dedicar e aprender, né? É o primeiro movimento, é o querer. É o primeiro movimento. E eu acredito que é por aí. E é gratificante para nós alguém chegar e te aprender, que aprendeu contigo, te agradecer, te elogiar, te indicar. Isso não tem valor que pague. Não, é muita satisfação, né? O agradecimento, a gratidão deles por conta de... É coisa tão simples, né? Mas eu já aprendi. Mas para eu aprender, alguém me ensinou. E que bom eu poder passar, né, o ensinamento para outro. Abandonei lá a carreira de professora, né, naquele período que eu falei inicialmente, mas agora estou retomando. E com muita paciência, como você falou, porque além do que tem a facilidade de esquecer, né? O idoso ele esquece com muita facilidade. O que você aprendeu de novo, você lembra até hoje.
mas a gente costuma brincar, né? O que você comeu ontem, às vezes você não consegue lembrar hoje. Mas é porque realmente, né, o desgaste aí do hardware já tá, né? Tá quase todo preenchido já o disco rígido. É verdade. Eu sou do tempo do disco rígido. Nem sei se existe isso ainda. É. Mas é isso. Tem. Gostei muito Ai, de que falar com bacana. você, te conhecer um pouco mais, né? A gente tem um apelido carinhoso, né? De chamar uma de rainha. Hoje eu passei a te chamar de princesa, porque você é muito nova. Princesa da UAB dos Pampas. Você está na região dos Pampas, né? Então, sim. Que bacana. Muito bom bater esse papo contigo, trazer um pouquinho de informação sobre o nosso trabalho, sobre as nossas vivências, né? Que é bem importante que as pessoas tenham esse conhecimento também, né? Então que todos se coloquem a ter esse momento de ócio, porque realmente é daí que vai, né, que sairão ideias criativas, que sairão, né, assim, insights para você colocar no teu trabalho, no teu relacionamento, na tua vida, enfim, para que tudo flua melhor. Então vamos, né, sim, se dar a esse luxo aí de ter esse momento aí e chamá-lo de ócio criativo, que eu acho que é um termo que ilustra melhor mesmo. E agradecer o pessoal que compareceu aí, todo mundo, não sei mais quem está, a gente vê os primeiros, depois é difícil ver todo mundo, né? Mas muito obrigada por esse tempo aí que vocês dispensaram de estar aqui. Sem vocês, a gente, né, ficaria aqui numa conversa gostosa como foi, mas é melhor, né, a gente saber que pôde passar algum conhecimento aí. Passou rápido, né? Já deu quase uma hora. Como a Carla falou. Já deu uma hora, é verdade. Gente, então muito obrigada. Bem rápido Carla, mesmo. Carla, muito você obrigada. Tá aí ainda, Carla? A gente pode repetir a nossa live, que aquele dia não deu certo, viu, Carlinha? Agora eu descobri. Obrigada, Carla. A próxima eu quero fazer uma live com a Carla. É muito interessante o tema dela, né? Ela é maravilhosa também. Então tá, Débora. Muito obrigada, então, pelo convite. Obrigada a todos que passaram na nossa live. Quem quiser nos seguir, sigam as nossas redes sociais para acompanharem nossos conteúdos, né? E estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Com certeza. Uma bela advogada. Um grande beijo. Para todos. Vou tentar salvar aqui. Beijão. Beijo, tá bom. Débora. Obrigada. Até.